Boa noite, Fábio. Boa noite, pessoal que está chegando. Boa noite, Eva. Muitas pessoas já entrando aí para nosso segundo encontro, né? Do projeto Reflexões Filosóficas. Hoje o convidado é o professor Gil Franco, né? Daqui a pouco ele está entrando aí. Deixa eu explicar logo como vai ser, né? Então, o professor Gil Franco, ele vai trabalhar um tema que é muito pertinente e ele vai ter mais ou menos meia hora. Boa noite, Fábio, meu querido. Ele vai ter mais ou menos meia hora, né, para fazer uma exposição aqui do tema que ele resolveu tratar, né? E depois vamos fazer perguntas, certo? E as pessoas que quiserem comentar, quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, certo? Então, só esperar o professor entrar aqui. Ele, certo? Para a gente dar início. Lembrando a vocês que todas as nossas gravações elas ficarão salvas tanto no meu IGTV quanto no meu canal do YouTube. Boa noite, professor Gil Franco. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro. Tudo bom, senhor? Tudo bom, Hugo? Boa noite, professor Hugo. Você está bem, não é? Estou bem, né? Nessa quarentena, né? Na medida do possível, parece que a gente trabalha mais na quarentena do que antes, né? Impressionante. Exatamente, eu também acho. Vou fazer aqui uma apresentação do professor, tá? E logo em seguida o professor já pode começar, como a gente havia combinado, né, professor? O senhor vai fazer uma explanação aí de mais ou menos meia hora, né? E aí eu vou acompanhando os comentários. E claro, eu vou fazer a primeira, talvez a segunda pergunta, vai depender do tempo. E aí eu vejo também se nos comentários vão surgir algumas perguntas referentes ao tema, né? O professor, o professor convidado é o professor Gil Franco Lucena dos Santos, né? Tem doutorado em filosofia, né? Fez o doutorado integrado, o FPE, o FPB e o FRN. O título do seu doutorado é Tempo Ético e Tempo Histórico, a reapropriação heideggeriana do Kairos como Augenblick, né? Escreveu o livro Tempo e História na Hermenêutica Bíblica e também organizou o livro Edith Stein, A Pessoa Humana na Filosofia e nas Ciências Humanas, né? O tema que ele se propôs aqui a trabalhar conosco é Filosofia e Mística em Heidegger e em Edith Stein. Então, professor, muito bem-vindo, boa noite, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, muito boa noite, Hugo. Muito boa noite a todos os que estão nos escutando nesse momento. Minha voz está chegando bem aí, Hugo? Está dando para ouvir direitinho, não é? Tá sim. Ótimo. Para mim é uma alegria também poder me encontrar com você, Hugo, porque meu filho me falou, inclusive, que você foi professor dele. Não sabia disso. Pois é. É Felipe José, né? Eu digo, que bom, então. Essa é uma coisa, é um ingrediente importante no nosso encontro de hoje. Ótima surpresa. Ótima surpresa. Eu fiquei guardando essa surpresa agora. Ele me disse essa semana passada, né? Quando eu falei com ele. Pois bem, então ele está nos assistindo certamente também agora. Uhum. Então, eu me propus a trabalhar esse tema. Na verdade, foi uma descoberta interessante para mim. No ano passado, eu, apesar de sempre ter sido interessado em mística e espiritualidade, mas por muito tempo, por muitos anos, estudei tanto Heidegger quanto Edith Stein, colocando muito de lado essa temática, não é? Até que o ano passado eu tive a oportunidade de poder desenvolver uma discussão a respeito da mística no pensamento heideggeriano, num evento que nós organizamos aqui na UFPB, juntamente com o professor Iraquitan, a respeito justamente da relação entre filosofia e espiritualidade. E, ao mesmo tempo, em Brasília, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho a partir do pensamento de Stein a respeito dos transcendentais, né, da experiência da transcendência e a relação com os transcendentais, tal como ela o discute no livro Ser Finito e Ser Eterno. E, curiosamente, nessa minha investigação para poder preparar os trabalhos para essa temática, eu mudei de cara com um fato interessante, uma anedota, né, que ocorreu em 1918, que foi justamente o ano em que Heidegger andava preocupado com essas questões ligadas à filosofia da religião, né? Ele, já cristão há muito tempo, bastante preocupado com as questões ligadas à fé. A carreira heideggeriana é muito marcada por essa experiência de fé, no começo da sua carreira filosófica.
e à época ele também já estava tomando parte no Círculo Fenomenológico em Freiburg com Husserl. E nessa mesma época, Edith Stein era assistente de Husserl, e curiosamente, em junho de 1918, a gente consegue saber isso através de uma carta a Roman Ingarden, não é? Que ela escreveu a Ingarden, também membro do Círculo Fenomenológico de Göttingen. Ela diz que, eu vou ler um trechinho da carta que está aqui na minha frente. Ela diz assim: caro senhor Ingarden, hoje o senhor não teve sorte. Eu fui até Husserl, hoje ao anoitecer, para tratar com ele a respeito de seu trabalho, mas acabei encontrando, na ocasião, o pequeno Heidegger. E nós acabamos fazendo um passeio a 3, a propósito maravilhoso, conversando sobre filosofia da religião, que se desenvolveu até quase meia-noite. Quer dizer, eu achei isso curiosíssimo, né? Porque nessa época, Edith Stein considerava-se ainda ateia, quer dizer, estava já num processo de tomada de conhecimento do pensamento cristão, mas ainda não tinha se resolvido efetivamente a um processo de conversão. Ela era judia, mas já encaminhando-se um pouco esse processo de conversão. E eu já tinha lido esse trecho há muitos anos mesmo. Eu talvez possa dizer até que há quase 20 anos, mas nunca tinha me dado conta desse encontro interessante a ser pensado, né? E nesse ano passado foi que eu vim me dar conta de como é importante perceber, primeiro, o interesse de Heidegger nessa época pela questão da espiritualidade, e segundo, de como a própria Edith Stein, mas mais tarde, especialmente a partir de 1986, quando ela escreve Ser Finito e Ser Eterno, ela foi capaz de aprofundar justamente a temática que, à época, em 1918, estava fortemente presente para o próprio Heidegger. Não é? Então foi dessa minha descoberta, meio que casual, no sentido que eu estava preparando outra coisa e acabei me dando conta dessa inusitada relação entre ambos, né? Que eu justamente pensei em hoje a gente conversar um pouco sobre como é que a fenomenologia, levando em conta esse trabalho desenvolvido por Heidegger em 1918, que eu falo já um pouco mais sobre ele, e o trabalho de Stein, feito especialmente em 1936, se tornam fundamentais para a gente desenvolver o que poderíamos chamar de uma fenomenologia da experiência mística ou uma fenomenologia da espiritualidade, né? Então, por isso que o tema eu denominei assim, fenomenologia, aliás, desculpe, a experiência mística em Heidegger e Edith Stein, né? Então, vamos primeiro, esse primeiro momento seria a gente poder ver como se passou com Heidegger, como é que Heidegger entendia a reflexão em torno da experiência mística, né? Essa reflexão, ele, na verdade, a desenvolve num esboço de preleção. Ele, na verdade, em 1918, estava preparando uma preleção que deveria ser proferida no inverno de 1918 e 1919, mas que acabou não sendo proferida. Tudo foi publicado, os esboços, inclusive no Brasil nós temos a tradução desse texto, que se chama Fenomenologia da Vida Religiosa, não é? E um dos últimos textos desse livro, Fenomenologia da Vida Religiosa, se encontra Os Fundamentos Filosóficos da Mística Medieval. E é justamente nesse esboço onde Heidegger expõe de maneira muito clara que caminho a fenomenologia pode tomar no sentido de poder esclarecer fenomenologicamente o ser da experiência mística como tal, não é? Numa espécie de idética fenomenológica da experiência mística, ou melhor, fenomenologia idética da experiência mística. Então eu vou me ater, nesse primeiro momento, a fazer uma breve exposição do modo como Heidegger entendia, em que consistiria essa fenomenologia da experiência mística, e depois vou passar a uma apresentação do modo como Edith Stein, numa direção muito semelhante, tentou e certamente conseguiu desenvolver essa fenomenologia de ser finito e ser eterno. E aí a gente, depois dessa tentativa de pensar essa experiência, então se abre as perguntas para aprofundarmos um ponto ou outro, tá certo? Bom, uma primeira coisa que Heidegger fala que é preciso distinguir
na investigação fenomenológica da vida religiosa, são dois elementos, né? Quer dizer, primeiro é preciso apanhar os momentos de constituição da vivência da mística, da vivência mística, esse é um ponto importante, e particularmente o fenômeno do amor de Deus. Isso é o que ele caracteriza lá nesse esboço de preleção que ele fez em 1918. E ele diz que, então, a gente precisa distinguir 4 elementos nessa experiência. A vivência pura como tal, esse é um aspecto. O segundo aspecto, a expressão, né, os elementos expressivos que provêm dessa vivência e que se constituem nessa vivência. Um terceiro elemento, o esclarecimento, o significado dessa expressão. E um quarto elemento, o uso dessa expressão. Uma outra chave importante que ele dá na tentativa de poder exprimir essa fenomenologia da mística é com a pergunta que ele se faz da seguinte maneira: como se exprime uma vivência religiosa? E ele vai colocar que a expressão que é própria da vivência religiosa é justamente a oração. É onde emerge a palavra e a expressão, quer dizer, as expressões da experiência mística que vão ser consideradas uma fenomenologia da vida religiosa é justamente a oração. Então, a partir dessa consideração, Heidegger vai dizer que o fenomenólogo há de se ater às conexões imanentes e à constituição da presença de Deus que se dá nessa vivência. Então, segundo Heidegger, as efetividades da vivência do religioso devem emergir e crescer a partir de si. E o religioso deve deixar operar em si as conexões imanentes. Esse é o primeiro ponto importante que eu queria chamar a atenção para poder destacar o fato de que Heidegger, do mesmo jeito que Edith Stein, nesse instante, claro, Heidegger posterior, Heidegger faz uma virada hermenêutica na fenomenologia, especialmente a partir de 1923. Mas aí, nesse período, a gente percebe que ainda existe uma conexão muito profunda com a orientação russeliana da fenomenologia, né? Em que a diferença entre imanência e transcendência e a compreensão dos fenômenos como fenômenos constituídos na imanência da consciência tornava-se uma dimensão fundamental, né? Quer dizer, o que significa isso, para tentar não ficar muito complexo na apresentação? Significa basicamente que toda vivência experimentada passível de ser trazida à consciência intencional em orientação fenomenológica, né? Tentando dar um exemplo, quer dizer, se eu porventura creio em Deus, né, e rezo a Deus, essa minha vivência específica pode em qualquer instante ser trazida à consciência para ser compreendida desde um ponto de vista fenomenológico naquilo que ela é, no modo como ela se constitui, né? Aqui eu até gostaria de fazer intervir alguns conceitos que me parecem importantes e que trazem uma relação muito grande, primeiro com Platão e depois com Husserl. Com Platão, eu acho que vale a pena a gente recordar o que Platão, lá na República, no livro 6º da República, mostra à luz do esquema da linha dividida. Quando ele pede que se divida uma linha em 4 partes, e caracteriza essas 4 partes da linha associadas a, vamos dizer assim, 4 dimensões da psique, né, ou da alma humana, como a gente gosta de pensar. Uma primeira dimensão, a da imaginação, uma segunda dimensão, que ele chama de pistes, que seria, a gente poderia dizer, a fé perceptiva, né, quer dizer, a confiança de que um determinado dado perceptivo se encontra, de fato, patente, né, para a psique. Um terceiro âmbito que ele chama de dianoia, que é o âmbito da reflexão especulativa a partir de hipóteses matemáticas, e um último âmbito que ele chama de noesis, né, que é o âmbito da captação das ideias. E aí é muito curiosa a repercussão que essa quadripartição Platão estabelece na alma, na República, ela vai de alguma maneira também ter, claro, não necessariamente de uma maneira quadripartite, mas enfim, vai de alguma maneira também ter no próprio pensamento russeliano. Quer dizer, Husserl especialmente diferencia no interior da consciência o que são os atos da consciência
e a possibilidade de poder compreender a estrutura desses atos da consciência numa perspectiva que ele chama noético, noemática, inclusive reportando-se aos próprios conceitos de Platão, né? Noesis e noema. E essa consideração noético-noemática de um fenômeno da consciência ligado à vida religiosa, como Heidegger está apresentando aqui, leva-nos justamente a pensar que o que a consciência fenomenológica há de considerar nessa reflexão sobre a experiência mística é justamente o ato intencional da fé em Deus, né? Quer dizer, a pistis como um ato específico da consciência, né? E que tem na sua experiência religiosa, na sua experiência mística propriamente dita, como um percepto, quer dizer, como algo dado para a consciência, a própria presença de Deus, a quem a consciência em ato intencional de fé se dirige. Né? Então, essa estrutura da imanência da consciência na vivência mística, ela se torna aqui um aspecto fundamental. É como se a consciência fenomenológica, em atitude noética, busca como o seu objeto de investigação a pistis, como esse ato intencional fundamental, e como noema, a própria presença de Deus como seu conteúdo. Né? Daí que Heidegger vai tentar entender que é possível pensar a constituição da presença de Deus na imanência da consciência a partir de uma fenomenologia da experiência mística, de uma fenomenologia da vida religiosa. Porque é justamente nela, na experiência do religioso, onde se constitui o ato intencional da fé que se dirige a esse esse transcendens, né, a esse ser transcendente, contudo, se manifesta presente na interioridade, na imanência da consciência. Né? Então, isso é importante já deixar claro, porque vai ser fundamental não somente para Heidegger, mas também para a própria Edith Stein, e que, a meu ver, é, na verdade, uma compreensão russeliana e uma tentativa, né, de abordagem da própria experiência religiosa no interior da via russeliana de investigação fenomenológica. Eu considero também aqui fundamental. Né? Portanto, não é ainda desde uma experiência ligada à hermenêutica existencial, mas ainda a uma fenomenologia da consciência. É fato que quem conhece Heidegger pode notar nesse próprio texto já o próprio Heidegger tentando ensaiar e flertar com as indicações de caráter hermenêutico que vão levá-lo à ideia da facticidade posteriormente, mas ainda permanece muito forte a ideia da compreensão do ato intencional na imanência da consciência. Então isso me pareceria importante também já trazer à tona aqui, e eu espero que com isso eu tenha esclarecido o melhor possível. Qualquer coisa a gente pode aprimorar esse esclarecimento. Então, Heidegger fala justamente das conexões imanentes como aspectos fundamentais, e essas conexões imanentes indicam o fenômeno do processo de constituição da presença de Deus como um fenômeno originário. E aí, o Heidegger, ele, apesar de tratar de outros místicos da Igreja Católica, especialmente na mística medieval, né, me chama muita atenção que no esboço desse texto, Heidegger conclui levando em consideração Teresa de Ávila como um exemplo do que ele vai chamar de uma mística que vê fenomenologicamente. Eu achei isso muito interessante de perceber. E destaco esse ponto, por quê? Porque também para Edith Stein, a mística teresiana se tornará um paradigma fundamental da compreensão fenomenológica da experiência mística. Né? Isso me chamou a atenção porque, tanto em um quanto em outro, isso tem uma repercussão importante. Heidegger diz assim de Teresa: Santa Teresa vê como mística fenomenologicamente, e reforça, ainda que não eideticamente, nem na perspectiva de uma elaboração eidética especificamente religiosa. Claro, Santa Teresa não podia ser já uma fenomenóloga russeliana, não é? Tendo vivido no século XVI, mas ele é curioso como ele entende que, para Teresa, os fenômenos da experiência mística estão patentes na imanência da consciência. Né? Não é à toa que, quando lá atrás ele falava, quer dizer, quando eu digo lá atrás, até inclusive o que eu já falei hoje, né? Ele falava da necessidade de distinguir
na experiência mística, esses 4 fenômenos, a vivência pura como tal, a expressão, o esclarecimento e o uso, vem à tona essa dinâmica do esclarecimento. Né? Teresa de Ávila, bem como também outros místicos do pensamento medieval, ela tem o cuidado de poder esclarecer os fenômenos dados na imanência da consciência mística. Não é? Então, isso se torna para Heidegger algo fundamental. Não somente a expressão, no sentido da oração, mas também o significado dessa expressão. O uso que se faz dessa expressão, o significado que ele possui no interior da própria imanência da consciência. Então, tendo feito essa consideração, Heidegger cita no texto dele alguns apontos a Teresa de Ávila, só que, claro, a conferência, a preleção, ela não foi concluída, né? Na verdade, ela nem sequer chegou a ser proferida por causa da guerra, ele não pôde proferir essa preleção, de modo que ela se configura, acaba se concluindo com um esboço, né? E a gente acaba por não ter aquilo que seria a análise fenomenológica da vivência, da experiência mística como tal como ela dá em Teresa de Ávila, né? Ficaram as indicações que ele deu, mas a própria experiência, a própria análise fenomenológica dessa experiência acabou por não se constituir. É aí que eu queria entrar um pouco com Edith Stein, para a gente ver, então, como é que em Edith Stein esse processo de abordagem da experiência mística em uma via fenomenológica, o que é que ela encontra nessa dimensão? Para antecipar um pouco, eu devo dizer que o modo como a gente deve ontologicamente compreender essa experiência mística, eu quero entendê-la como uma experiência de transcendência na imanência. Quer dizer, se a gente fosse tentar pensar o que significa a experiência mística, desde um ponto de vista fenomenológico, levando em consideração aquilo que Heidegger apresenta como indicação e aquilo que Stein pode desenvolver no seu texto, a gente chegaria à conclusão de que, e é o que eu pretendo defender, de que, ontologicamente, a experiência mística há de ser entendida como uma experiência de transcendência na imanência. Eu vou, então, passar... Se eu, porventura, ultrapassar o tempo, você me diz, tá certo, Hugo? Para eu não passar demais. Aviso sim. Pode cortar em qualquer momento. A qualquer momento você me corta, não vou demorar, não, mas... Se deixar, fica até meia-noite falando, né? Então... Como é que eu é o mal do professor, ou bom. Eu digo que é o bom do professor isso. Fala-se demais, é verdade. Pois bem, para Edith Stein, é preciso que se considere aqui a consciência como alma. Né? Quer dizer, é preciso considerar a alma. É preciso considerar a pessoa e seus atos. Não é? Então, onde essa experiência se constitui para ela? A essência que se encontra em jogo em tais atos de experiência, é justamente o ser humano como corpóreo, anímico, espiritual. Então, aqui é claro que estamos completamente distantes da analítica existencial heideggeriana. Mas também Heidegger, ao tratar desses assuntos em 1918, estava distante dessas considerações. Por isso que isso aqui não vai ser considerado hoje. Vai até trabalhar no outro dia, mas hoje vamos tratar desde uma perspectiva de uma antropologia tradicional, né? Uma compreensão do ser humano que leva em conta ainda essa dimensão corpóreo-anímica espiritual. Ou, como diz ainda Edith Stein, o ser da pessoa humana. Na alma humana, diz Edith Stein, a vida interior é aqui ser consciente. O eu é um vigilante, cujo olhar espiritual, aqui vale a pena destacar esse conceito de olhar espiritual, porque está muito conectado com o que pensa também Teresa de Ávila, se mantém aberto e se lança para fora e para dentro. Né? Como alma sensitiva, a alma, diz Edith Stein, a alma é o espaço no meio da totalidade corpórea, anímica, espiritual. A alma é o espaço no meio da totalidade corpórea, anímica, espiritual. Como alma sensitiva, vive ela no corpo. Como alma espiritual, ela se volta para si e olha para o que se encontra além de si mesma no mundo. E como alma em sentido próprio, ela reside e permanece junto de si mesma. Nela, o eu pessoal se encontra em casa. Edith Stein acrescenta ainda,
a alma como castelo interior, como caracteriza nossa Santa Mãe Teresa, não é de modo pontual como o eu puro, mas um espaço. Sim, um castelo, como ela usa a metáfora, né? Com muitas moradas, onde o eu pode mover-se livremente, às vezes para fora e retornando às vezes mais para o interior de si. E esse espaço, assegura Edith Stein, não é um espaço vazio, mas é uma essência, usia, uma essência vivente. O eu aqui, em jogo, se compreende como ente do ser é vida. E neste ser está seu próprio interior. Ela mora no corpo e na alma. Por outro lado, a pessoa que este eu constitui não é uma forma vazia. A pessoa não poderia viver como eu puro, diz Edith Stein. Ela vive dos preenchimentos de essência que eclodem na vida vigilante. No interior está a essência da alma, e quando o eu vive aqui, sobre o fundamento do seu ser, onde ele propriamente se encontra em casa e aí pertence, então ele experimenta algo do sentido de seu ser. E quando ele vive a partir daqui, então ele vive uma vida plena e alcança a altura de seu ser. E aqui a Einstein acrescenta: o que mobiliza no interior é sempre um chamado à pessoa, um chamado à significação, Besinning, isto é, à procura do sentido daquilo que a toca e a ela convém, um chamado à sua liberdade. E aí eu grifei aqui essa expressão algo, né, e me fiz algumas perguntas importantes para já caminhar para a conclusão. Em que consiste propriamente esse algo que planifica de sentido a vida mística na experiência mística? Por que se pode dizer que a metáfora do castelo interior, tal como aparece em Teresa de Ávila, constitui plenamente o sentido desta experiência? Por que Edith Stein estabelece uma relação tão profunda de sua compreensão da edificação da alma humana com o castelo interior de Teresa de Jesus? Por que é que até mesmo Heidegger, em 1918, disse que Santa Teresa vê como mística fenomenologicamente? Ainda que não eideticamente, nem na perspectiva da elaboração de uma eidética especificamente religiosa. Compreendo que a experiência espiritual em geral e a visão espiritual em particular pode ser ontologicamente compreendida como uma experiência de transcendência na imanência. Isso significa, onticamente, que na experiência espiritual religiosa ou mística, tudo se constitui na imanência da consciência religiosa, apontando e orientando-a, contudo, sempre para aquilo ou aquele, isto é, Deus, a graça, o mistério, né, que de algum modo é dela o fundamento, ou a fonte da sua essência, que não está, por assim dizer, na consciência. Quer dizer, não está como algo dado na consciência, né, na sua inteireza, na sua integralidade. Né? Quer dizer, esse, na verdade, é difícil dizer o modo como está. Eu estou já usando esse termo, já tropeçando nos termos, porque o que significa dizer que Deus está e não está na consciência, né? Que efetivamente está. E Deus também não tem um pedaço na consciência, está todo inteiro. Mas por que então não se pode, né, dizer que é um objeto da consciência? Então, daí vai a história da experiência da transcendência na imanência. Mas por quê? Porque esse Deus ou mistério que se comunica à consciência, se comunica a ela sem que nela se esgote. Aí que está o ponto, não é? Não se esgota nela, pois de algum modo ultrapassa a consciência. Eu entendo justamente que essa é a raiz fenomenológica da própria consciência metafísica de Edith Stein, né? Que se assenta mais na própria experiência, não tanto apenas em uma especulação doutrinária. Eu vou já terminar, não vou demorar mais muito. Para concluir, eu diria o seguinte: na experiência mística, o verdadeiro para o ato de conhecer é o objeto de sua crença, que sabe sem ter podido apreender, pois sua verdade ultrapassa o conhecimento finito. O bom para o ato de aspirar é o objeto de sua esperança, que quer sem poder ter tido em plenitude, pois sua realidade ultrapassa toda satisfação finita. O belo para o ato do comprazimento é o objeto de seu amor,
que desfruta e proporciona por antecipação, sem poder mantê-lo ou garanti-lo, pois seu gozo ou deleite ultrapassa os limites de toda a afeição finita. Mas o místico sabe que os frutos do espírito que agora colhe são só degustações da fartura com a qual há de satisfazer-se numa espécie de reino que há de vir. Bom, então eu fui muito sucinto, assim, tentei sintetizar um pouco as ideias, né, e nisso acabei não sendo completo, mas eu queria mais hoje lançar, né, as ideias, lançar a proposta, a proposição dessa reflexão, e acho que fico aberto para as questões e nelas talvez esclarecer alguns elementos que puderam ficar por baixo dessa discussão. O que o senhor falou? Ok, professor. Muito obrigado pela explanação. Só eu separei 6 perguntas já. Não vai dar para responder todas, claro, né? Mas eu quero começar já com a pergunta do Bruno, né? Aproveitar que está aí na tela, ó, ele faz a seguinte pergunta. Como ficaria a condição mística diante da vida fática, diante do fenômeno do niilismo? Essa foi a pergunta do Bruno, aí ele colocou essa pergunta. O problema do niilismo depende um pouco como se entende o niilismo, né? Isso. Como se entende o niilismo. Tem Deleuze, por exemplo, ele faz uma divisão do niilismo, né? O reativo, o ativo, aí já é uma outra perspectiva, né? Realmente é complexa. Porque a gente poderia dizer, inclusive, que a experiência mística é uma experiência niilista. Mas niilista no sentido muito diferenciado de um niilismo como mera vacuidade. Eu aqui queria me reportar, eu vou até pegar, já que estou em casa. Se eu não estivesse em casa, ia ser complicado. Mas já que eu estou em casa, eu vou até pegar aqui acho que eu não sei se eu vou encontrar, porém. Não, mas eu encontrei que estava marcado, né? Me parece muito oportuna eu fazer a leitura aqui desse poema de João da Cruz. É pequeno. João da Cruz tem um poema o título é justamente o Monte da Perfeição. Né? E nesse poema ele diz assim, vê como é interessante essa expressão de João da Cruz, já que Heidegger falou também que a gente tem que mergulhar na expressão para entender o próprio processo. Ele diz assim, para vir a gostar tudo, não queiras ter gosto em nada. Para vir a saber tudo, não queiras saber algo em nada. Para vir a possuir tudo, não queiras possuir algo em nada. Para vir a ser tudo, não queiras ser algo em nada. Para vir ao que não gostas, hás de ir por onde não gostas. Para vir ao que não sabes, hás de ir por onde não sabes. Para vir a possuir o que não possuis, hás de ir por onde não possuís. Para vir ao que não és, hás de ir por onde não és. Quando reparas em algo, deixas de arrojar-te ao todo. Para vir de todo ao tudo, hás de deixar-te de todo em tudo. E quando venhas de tudo a ter, hás de tê-lo sem nada querer. Nesta desnudez acha ele o espírito seu descanso. Porque não comunicando nada, nada lhe fadiga para cima e nada lhe oprime para baixo. Porque está no centro de sua humildade. Por isso que eu falo que a mística pode ser uma experiência de niilismo. No sentido de que ela é uma experiência de nadificação. Por que isso se constitui? Porque apesar de a experiência fática de Deus, vamos dizer então, portanto, uma experiência mística, ela se constituir como um dado da consciência intencional, o próprio místico sabe como não pode confundir aquele dado na consciência como sendo o próprio Deus em sua integralidade, como a gente disse anteriormente. Quer dizer, Deus não se resolve em nada. E somente na medida em que a experiência mística é um processo pelo qual cada vez mais se supera a necessidade de ter algo, e, portanto, num processo de nadificação, tanto mais pode a alma abrir-se ao ser divino que, de alguma maneira, se comunica na imanência, na consciência de sua transcendência. Né? Então, eu penso que, face ao niilismo,
a depender, né, de como a gente pense o niilismo. Eu peço que eu precisaria fazer aqui essa reflexão mais precisa sobre o niilismo. Mas eu diria o seguinte, Nietzsche está certo. Nietzsche está certo. A vida cristã é um niilismo. Só que Nietzsche está errado porque há um motivo pelo que a vida cristã é um niilismo. Né? Quer dizer, existe uma experiência de humildade que está ligada fundamentalmente, ao mesmo tempo, à experiência de compaixão, né? Que ela se torna fundamental na experiência cristã, e é justamente a experiência que Nietzsche, por exemplo, negava. Né? Eu até assisti a última palestra do professor Gelson. Me lembro do professor Gilson, né? Eu fiquei louco para dialogar com ele muitas coisas, né? Mas eu acho que Nietzsche realmente ele questiona o cristianismo nesse processo, né? Como uma experiência de niilismo. Agora, é claro que não é um niilismo dos valores em geral no cristianismo. Existe uma valorização do amor muito profunda na experiência mística, mas há uma consciência de que esse amor, que é o próprio Deus, só se constitui na medida em que o indivíduo encontra isso que João da Cruz está falando, esse processo de humildade, no qual nada é realmente importante, a não ser essa relação que se manifesta com o próprio Deus, com o próprio ser divino. Né? Só isso se torna mais importante, outras coisas não. E é uma experiência que é vivida no amor e em função do amor, que são coisas que valem muito a pena entender, para não ficar aquela ideia de que é um Deus para mim, né? Que, na verdade, eu quero me recordar aqui, fundamentalmente, para terminar essa resposta, de uma frase de Santa Teresa que está presente no Castelo Interior, na 7ª morada, quer dizer, naquele status de experiência que é o mais elevado. Ela diz assim, que a oração não vai servir para nada se, porventura, nessa experiência, nessa relação com Deus, o indivíduo apenas fica a prometer 1000 coisas a Deus, ela até usa a expressão, fica ali todo encolhido, de olhos fechados, prometendo 1000 coisas a Deus, e quando se apresenta a ocasião, não faz nada do que disse a Deus que ia fazer. Né? Então, veja, ela diz isso na 7ª morada, ou seja, naquela instância, naquela fase, em que a alma está, ela diz, perfeitamente unida a Deus. Né? Nessa nadificação de si mesma em função do amor de Deus. Né? Ou seja, essa demonstração é uma praxis, na verdade. Essa experiência é uma experiência de praxis, de testemunho, vamos dizer assim, desse amor vivido interior. Uhum. Bom, não sei se responde suficientemente, mas é um caminho. Até porque, assim, professor, é claro que o tempo é muito curto, né? Uma resposta dessa demandaria pelo menos 30 minutos para responder, né? Então, aqui, como o tempo é curto, a gente tem que ser sucinto. Isso para a gente é um trabalho árduo, né? Porque a gente tem que fazer uma redução do pensamento, é trabalhoso, mas agradeço por entender e conseguir resumir. Aí uma pergunta minha agora, que eu anotei, quando o senhor fala dessa questão da transcendência na imanência, eu queria que o senhor explicasse um pouco mais se isso tem alguma coisa a ver com a descoberta ou a compreensão do indivíduo de sua própria interioridade. Uhum. Uhum. Sim. Eu podia até só responder só assim, sim, né? Já foi dada a resposta da pergunta. Mas eu tento explicar um pouco mais, eu tento explicar. Enquanto não há descoberta da interioridade, dificilmente há a possibilidade de transcendência. Uhum. Quer dizer, haja uma experiência de transcendência na imanência no estar voltado para da própria intencionalidade, né? A própria intencionalidade é um ato de transcendência. Agora, essa transcendência, ela implica uma orientação para a interioridade, mas ao mesmo tempo num reconhecimento de que o transcendente se comunica na imanência da consciência. Portanto, na imanência da consciência, nós estamos orientados para um ser que ao mesmo tempo se comunica na interioridade, não se esgota na interioridade. Agora, sem a descoberta da interioridade, é impossível essa experiência. Né? Talvez por isso, o cristianismo, foi fundamental para o cristianismo, especialmente Santo Agostinho, essa dimensão da interioridade. Né? Uhum. Na verdade, eu penso que quem trouxe à tona de maneira mais fundamental
essa experiência da interioridade foi realmente o cristianismo, né? Apesar de a sentença do oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, já apontar para essa dimensão, né? Isso. Porém a coloca de uma maneira mais conceitual, mais forte, é justamente o cristianismo agostiniano, né? Em quem Teresa bebeu também, uma fonte em que ela bebeu também. Certo. Uma outra pergunta, professor, que eu acho que é importantíssima, Edith Stein, as perguntas que eu vou fazer são sobre Edith Stein, porque eu tenho um pouquíssimo contato, né? Heidegger eu estudo já há muito tempo. Inclusive, vi que no seu doutorado, o seu orientador foi o Jesus Vasques, né? Um grande especialista em Heidegger. Eu não tive aula com ele, mas eu o vi algumas vezes nos corredores da UFPE, né? Realmente é uma pessoa excelente, um grande conhecedor de Heidegger. Então, eu vou me limitar a fazer as perguntas em Edith Stein, tá bom? Eu acho que é muito importante que o senhor falasse, que aí também, o contato que eu tive com a Edith Stein foi de ler alguns textos, de assistir algumas palestras, inclusive do senhor. E aí eu acho que seria importante o senhor falar um pouco sobre o conceito dela de empatia, né? Por quê? Eu vejo que muitas vezes, e aí há uma reflexão minha e depois o senhor fala da visão dela, né? E se quiser fazer uma conexão, tudo bem. Eu vejo que muitas vezes empatia como simplesmente transportar a dor do outro para você é um movimento egoísta. Porque você acaba se esquecendo do outro e quando há essa transferência de dor para você, você passa a pensar na sua dor e esquece do outro como outro, né? Como alteridade. E eu acho que a empatia é perceber o outro como outro e perceber a dor do outro no outro, não em mim. Né? Eu acho que seria mais correto uma análise da empatia nesse sentido. Aí eu queria escutar o senhor sobre o conceito de empatia em Edith Stein. Você está perfeitamente correto. A empatia, geralmente as pessoas pensam em empatia no sentido de colocar-se no lugar do outro, né? Empatia em Edith Stein não é propriamente colocar-se no lugar do outro, mas compreender que existe em nós um ato fundamental, porque Edith Stein considera a empatia como um ato, é um ato da consciência intencional. Ela precisava de compreender esse ato, por quê? Porque é nele que se assenta a possibilidade de você compreender a estrutura da pessoa humana como uma estrutura universal. Quer dizer, como uma estrutura que se constitui para todo ser humano. Por quê? Porque a empatia é a base que me permite, quer dizer, aquele ato intencional que me permite compreender o que o outro sente sem sentir a mesma coisa que ele sente. No mesmo instante. Então, eu posso saber que você está triste, ou pelo menos compreender que você está triste, empaticamente, quer dizer, em função da empatia, mesmo que eu não esteja triste. E eu não preciso ficar triste para poder compreender que você está triste. Né? Então, na verdade, a empatia é um ato intencional da consciência que me permite o conhecimento, vamos dizer assim, dos atos internos do outro. Sem que eu, porém, contagie, né? Eu não preciso necessariamente me contagiar com o sentimento alheio. Né? A empatia me permite, fundamentalmente, conhecer o sentimento alheio, né? Ou seja, entrar em contato com esse sentimento que é um dado, ela diria assim, é um dado egóico do outro, não é meu, e, contudo, eu posso captá-lo através da empatia, como um fenômeno originário, que consiste justamente nisso, em compreender o que o outro sente sem sentir o mesmo que o outro está sentindo. Por isso que a empatia não é com a compaixão. Não é? Na compaixão, de alguma maneira, a gente se comove. A gente é comovido pela dor do outro. A gente, às vezes, até paralisa. Pode até paralisar na compaixão. Né? Apesar de que a compaixão pode ter detalhes... Eu gosto de diferenciar, isso que eu falei há pouco tempo da compaixão, eu gosto de diferenciar compaixão e misericórdia. Eu acho, na verdade, o ato fundamental transformador é a misericórdia, não propriamente a compaixão. Né? Que a compaixão é mais essa coisa de sentir com, mas que de alguma maneira imobiliza. A misericórdia não, ela de alguma maneira lava. Mas isso é tarefa questão para outra aula. De todo modo, eu penso que você analisou bem. Ela é mais do que um ato ético. Quer dizer, ela é diferente de um ato ético, ela é um ato cognitivo, mais do que ético. Certo. Aqui tem uma pergunta do Avelino Neto, que ele colocou, certo? Que ele coloca assim:
Que posição ocupa o corpo na mística de Edith Stein? Na mística? Na mística, essa foi a pergunta que o Avelino Neto colocou, né? Qual é o papel, que posição ocupa o corpo na mística de Edith Stein, né? Não sei se ele aqui está se referindo a alguma questão dessa de transcendência e imanência, a imanência sendo a manifestação do meu próprio corpo, porque ele botou isso na pergunta, eu não sei, assim, talvez se tivesse mais tempo ele pudesse formular uma pergunta mais abrangente, né? Não sei se é o corpo físico, se é a ação do corpo, aí eu não tenho como saber, a não ser que ele esteja vendo e consiga colocar aí. Essa pergunta é uma pergunta difícil, mas ela é importante. Eu quero dizer difícil assim porque eu nunca parei para analisá-la e eu não me recordo de ter visto a Edith Stein, seja no Ser Feito e Ser Eterno, seja na Ciência da Cruz, pelo menos esses dois, ou em outros que ela também trabalha, mas pelo menos nesses dois, eu não me recordo de ela fazer essa consideração. Agora, eu até citei aqui uma passagem em que... ele colocou assim, professor, rapidinho. Sim, é o corpo físico, como corpo fenomenológico. Ele está colocando aqui agora. Porque na Edith Stein, existe uma diferença, como nos fenomenólogos, nos alemães inteiros, existe uma diferença entre Körper e Leib. Uhum. A consideração da corporeidade no sentido do ser humano é a corporeidade enquanto Leib, enquanto o corpo próprio. Né? O corpo vivente próprio. Eu gosto até de traduzir assim, o corpo vivente próprio. Então, é claro que em toda e qualquer experiência mística, o corpo vivente próprio está presente como corpo vivente próprio. Não existe uma descorporificação. Né? Agora, o que a gente não pode confundir é essa presença corporificada do corpo na experiência mística com a possibilidade, sei lá, de uma mensuração corpórea, de quantidade de sentimento, quer dizer, uma compreensão que confunde essa corporeidade vivente própria com a corporeidade passível de ser mensurada pela medicina. Né? Uhum. Então, são coisas distintas, quer dizer, aquela corporeidade vivencial. Então, o místico está de corpo e alma na presença de Deus, não está só de alma. Né? Está de corpo e alma. Inclusive, na atividade corpórea, quer dizer, na atividade vivente cotidiana, fática, o místico está sintonizado em toda a sua estrutura pessoal. Né? Então, é como corpo, alma e espírito que o místico está... Então, não existe uma negação da corporeidade. Uhum. Ao contrário. A gente poderia dizer que na experiência mística o que acontece é a busca sempre, vamos dizer assim, contínua de uma santificação dos atos corpóreos, de uma santificação da corporeidade. Quer dizer, um corpo que se encontra tomado no sentido de poder agir como Deus agiria em cada situação. Quer dizer, é um corpo tomado, né? Mas um corpo tomado amorosamente. Não é um corpo tomado mecanicamente, sendo obrigado a isso e aquilo, tomado por lei para fazer isso ou aquilo. É sempre um risco tratar de mística por isso. Porque a gente pode facilmente confundir obedecer à lei e obedecer a Deus. Obedecer a Deus não significa obedecer leis, né? Não é uma mecânica. É muito mais uma relação amorosa em que o vivente tomado pela experiência vive em função daquele que a toma. Né? No caso aqui, Deus. Né? E não para negar, mas muito mais para aceitar, acolher e transformar a pessoa. Acho que esse é o ponto central. Né? Uhum. É muito mais para acolher e transformar do que para impor qualquer coisa. Então não existiria essa negação da corporeidade. A corporeidade está presente como recolhida. Né? Em Teresa de Ávila existem diversas dinâmicas. Você tem as dinâmicas de recolhimento, elas são dinâmicas que cada vez mais se aprofundam. Ela fala, por exemplo, de 4 graus de oração. É muito interessante dizer que no primeiro grau ela diz que as faculdades interiores, a memória, a vontade e o entendimento trabalham o tempo inteiro no primeiro grau da oração. Mas os sentidos ainda também estão trabalhando. Os sentidos não calaram ainda. Então, é o movimento de calar os sentidos. E esse calar os sentidos é fazer os sentidos repousarem no que convém. Né? Quer dizer, essa é uma forma da presença corpórea estar presente na experiência mística. Ela não é, na verdade, negada. Agora, ela encontra uma nova atitude. Por exemplo, a nossa corporeidade tende à dispersão.
Eu estou aqui conversando contigo, de repente pode uma moto lá embaixo passar, me dispersar, alguém meu aqui passar na minha frente, me dispersar, me chamar a atenção, um barulho. Então, a nossa corporeidade tem uma tendência à dispersão. O que acontece na experiência mística? A tentativa de repouso da dispersão, quer dizer, a diminuição do processo de dispersão para um recolhimento, né, da atitude dispersiva. Esse é só para dar um exemplo de como o corpo, de alguma maneira, está presente na experiência mística. Né? Agora, eu não me recordo, não sei se algum colega meu aí, steiniano, esteja na live, pode ajudar, mas eu não me recordo de ela ter tratado, em estrito senso, essa questão da corporeidade na experiência mística. Talvez seja um tema importante para aprofundar. Teve aqui algumas perguntas, até teve um... Eu não sei se é Frei, ele começou a me seguir hoje e disse que morava na Argentina, se não me engano, Geraldo Bezerra. Ah, Frei Geraldo Bezerra. Foi meu companheiro. Ele colocou até uma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu acho. É porque tá voltando as perguntas. Mas ele colocou uma pergunta e depois ele disse assim... desculpa pela pergunta ser um pouco incompleta, mas o Gil ele vai entender. Só que agora eu estou tentando rolar as perguntas para cima e tá tendo uma dificuldade aqui, porque são muitas perguntas. Inclusive, no começo da live, teve alguém que colocou assim, os carmelitas estão presentes, alguma coisa nesse sentido, né? Teve muitas pessoas que passaram a me seguir para poder ver essa live, né? Teve até uma pessoa chamada Matheus, que ele disse assim, eu fui aluno de Hugo no ensino médio e hoje sou aluno do Gil na universidade, né? Ele mandou saudações para nós dois. Muito bom. Eu queria fazer uma outra pergunta, professor. A gente tem aí mais ou menos 8 minutos. Pois não. Vou só dizer uma coisa. Eu fui carmelita, né? Eu fui frade carmelita durante 14 anos. Então, assim, eu tenho muitos amigos do Carmelo. A própria Edith Stein também era carmelita, né? Ela se tornou freira carmelita, então por isso também existe uma conexão muito grande dos religiosos carmelitas com Edith Stein e aí comigo também, porque fui carmelita. Então, por isso que tem as pessoas que estão aí hoje. Isso. Eu queria fazer uma pergunta, professor, no seguinte sentido. A gente está falando muito da questão mística, né? E Stein, pelo menos pelo pouco que eu conheço dela, ela não prontamente se tornou religiosa, né? Se demandou algum tempo, né? Para que ela recebesse essa vocação. Como é que fica o papel da razão, então, nesses escritos da Edith Stein? Ou seja, a partir do momento que ela realmente se engaja nessa questão da espiritualidade, da religião, como é que fica a razão? Porque como filósofa ela não vai abandonar a razão, né? Então como é que ela faz essa relação entre a mística, a filosofia, a fenomenologia? A razão na fenomenologia steiniana, tal como na fenomenologia russeliana, ela é um fenômeno do espírito. Então o espírito é, na verdade, presente do começo ao fim do pensamento steiniano. O espírito enquanto racionalidade. Ela nunca abandonou a visão intelectiva, a visão intelectual. Né? Apenas ela também não abandona a visão de fé, quer dizer, a experiência de fé, mas ela tenta o tempo inteiro pensar fenomenologicamente o que está em jogo na visão da fé. Num determinado instante. Não é sempre também, ela não só está em jogo isso. Né? A questão é que em Ser Finito e Ser Eterno, Edith Stein ela trava um diálogo importantíssimo com Heidegger. Em que sentido? Heidegger procura colocar a questão para o sentido do ser em Ser e Tempo. Né? Porque, segundo ele, de alguma maneira, a questão do sentido do ser foi esquecida pela tradição e, portanto, nós precisamos colocar essa questão. Edith Stein pretende não propriamente ou simplesmente colocar a questão do sentido do ser, mas fazer o ensaio de uma ascensão ao sentido do ser, através de uma reflexão fenomenológica da estrutura do próprio espírito finito humano, né, considerando naturalmente a possibilidade do conhecimento infinito, e a experiência mística através da experiência de fé. Então, assim, a questão da intelecção nunca se perde no pensamento steiniano, e ela é fenomenológica fundamentalmente. Ou seja, é um ato do espírito, da consciência, que investiga os atos intencionais da consciência, sempre. Então, por exemplo, um eu que crê e refletir sobre o
o eu que crê é refletir racionalmente sobre o eu que crê. Uhum. Não é simplesmente adotar uma dogmática religiosa e vamos dizer, de alguma maneira, defendê-la com argumentos racionais. Mas é tentar desenvolver uma fenomenologia, que é sempre racional, sobre de que maneira a consciência está presente em atos, e no caso aqui específico, em que a alma se abre para a experiência de sentido em Deus. Não é? Mas é sempre uma reflexão racional. Não é? É um sentido que se encontra racionalmente. Se você pegar também Ser Feliz e Ser Eterno, você vai ver o diálogo é inteiro com Russell, com Heidegger, e aí Aristóteles, Tomás de Aquino, os escotos e uma tradição inteira da filosofia, né? Tem um comentário aqui que surgiu agora, eu não sei de quem é porque o nome é cheio de sigla, é cheio de letras que não formam o nome. Mas fala assim, bom lembrar que Edith Stein é citada no Fides et Ratio de João Paulo II como um dos pensadores corajosos que na modernidade aceitaram o desafio de colocar em diálogo de reciprocidade a fé e a razão. Né? Exatamente. Observação muito pertinente. Com certeza. Essa é a professora Maria Cecília Parisi. Ela tá cheio de letrinha, não sei como é o nome. Ela fez, inclusive, o doutorado da professora Maria Cecília é interessantíssimo para esse tema que a gente está trabalhando, porque ela trata justamente das colorações da alma em Edith Stein, não é? Quer dizer, a alma assume diversos aspectos, né? Na própria trajetória do pensamento de Edith Stein. Então, vale muito a pena ler o trabalho da professora Cecília. E, de fato, tem toda a razão no que ela está transmitindo. Quer dizer, não existe uma desconexão, não é? Entre a fé e a razão, né? Mas há sempre a possibilidade de que a razão pense a própria estrutura da experiência de fé, né? Uhum. E rapidinho, professor, a gente tem 3 minutos. Eu sei que isso é um ultraje, mas que ponto assim tem de distinção da fenomenologia de Heidegger para Edith Stein? Porque ambos foram próximos e alunos de Husserl, né? E o que é que eles diferenciam, assim, o ponto principal é que eles distanciam-se na questão da fenomenologia dos dois? Uhum. Heidegger promove uma relativa negação da filosofia da consciência e da filosofia da pessoa. Não é? Você vai perceber, tanto no pensamento husserliano, como no pensamento de Max Scheler, como geralmente é conhecido, não é? No pensamento de ambos, existe uma adesão forte à compreensão do ser humano, no caso de Husserl, a partir da consciência, quer dizer, com base na consciência, Husserl jamais abandonou a consciência como fundamento de toda a reflexão fenomenológica. O que Heidegger dizia ter sido o encapsulamento da existência na consciência intencional. Isso por um lado. E por outro lado, Heidegger também não adere à concepção de pessoa, que está fortemente presente no pensamento scheleriano e que para Edith Stein também se torna fundamental. Então, a própria Edith Stein, no apêndice do livro Ser Finito e Ser Eterno, ele escreveu um apêndice chamado desculpa, eu vou ter que ler porque eu estou esquecendo o título, rapidinho. A filosofia existencial de Martin Heidegger, ou a filosofia da existência de Martin Heidegger. E lá nesse apêndice ela recorda justamente que faltou a Heidegger a compreensão dessa antropologia da pessoa. Uhum. Na medida em que ele se firma na facticidade da existência, ele não adere à concepção antropológica da pessoa como constituída de corpo, alma e espírito. Essa concepção é para ela central e fundamental para a compreensão do fenômeno humano e de sua experiência. Então, todos os conceitos de ato intencional, de consciência intencional, o próprio conceito de espírito, permanece firme no pensamento steiniano. O pensamento heideggeriano, de alguma maneira, abdica de considerar toda essa tradição filosófica nessa perspectiva. Na medida em que ele adere a uma filosofia da existência, que não é mais uma filosofia da consciência. Ok, professor. Apareceu já aqui o reloginho que vai se encerrar a live. Queria agradecer imensamente. Só faltam 13 segundos agora. Muito obrigado pela participação, pela aula. E vou continuar acompanhando o seu trabalho. Boa noite para o senhor. Boa noite, Hugo. Muito obrigado a você. Tudo de bom.